Bom, Gilberto Maringoni, vem aqui que eu quero muito conversar contigo. Boa segunda-feira, que bom que você está aqui, Maringoni, tudo bem? E aí, Mauro, tudo bem? Como é que você está? Terminou o primeiro mês aqui na sexta-feira, né? Primeiro mês não, as primeiras 3 semanas você fechou 3 semanas, a gente janeiro começou dia 13, é isso aí. com a estreia, já é um veterano da rede. Eu já sou um veterano aqui, estamos muito aqui no felizes. canal, aqui. Na Manhã Brasil, dando um banho aí. Mas não vou Estamos ficar te muito elogiando, felizes. não, porque senão você vai ficar impossível. Porque Não, chega. Eu tenho dito que o Maringoni, gente, além de ser um dos melhores cartunistas do país, ele é dono de uma verve, de um texto, de uma ironia, de uma. Ele é muito sarcástico. Eu falo, ele é o Stanislau Ponte Preta da pós-modernidade. Ele é muito bom, muito bom. você está Né? Uma viajando, parte Mauro. dos textos acaba não vindo a público, mas é muito bom mesmo. Maringoni, vamos começar de fora para dentro, você que, além de analista político nacional, é um professor de relações internacionais na Federal do ABC. Eu tenho 2 temas, me parece, do ponto de vista do cenário internacional. Um são essas mobilizações gigantescas, tanto na Argentina quanto na Alemanha, contra o avanço do fascismo, né? Contra Milei, no caso da Argentina, e na Alemanha, contra o fim do chamado cordão sanitário, né? Que era o consenso alemão de que os nazistas, neonazistas, né, não poderiam jamais voltar a estar no espaço do poder institucional, apesar de eles terem partido e concorrer às eleições lá. Então, mobilizações muito grandes. O segundo questão é o início efetivo da ofensiva do Trump, com a aplicação das taxas tributárias contra México e Canadá 25%, China 10%, dizendo que agora vem a Europa. Enfim, e ao mesmo tempo mandam um enviado para ir conversar com Maduro, enfim, esse processo aí bem complexo desse início de governo Trump. Vamos falar primeiro sobre essa mobilização aí antifascista? Vamos, Mauro. A gente teve essas 2 mobilizações no final de semana, no sábado. Uma impressionante na Argentina. O Página 12 fala em 1 milhão de pessoas, mas as imagens que a gente tem, as imagens de drones, são realmente impressionantes. O mote da manifestação, ou seja, o motivo principal, era uma luta contra a intolerância, contra a comunidade LGBTQIA+, contra essas questões de direito, movimento de mulheres e tal. Mas ela foi muito mais do que isso, foi um protesto muito, como se usa falar, multitudinário. É isso aí, essas imagens são impressionantes, porque foi uma espécie assim de catalisador de todos os protestos dos trabalhadores contra a política de arroxo, a política de demissões. São mais de 40 mil funcionários públicos colocados na rua, num país muito menor que o Brasil, a extinção de vários órgãos, o avanço, a retirada de órgãos de proteção à mulher, contra a violência às mulheres, e essa ofensiva que o Trump também faz, nessa determinação de que o Estado reconhece só 2 sexos, homem e mulher, o que coloca em risco a população LGBTQIA+. Foi realmente, parece que assim, um destape. A Argentina, depois de 1 ano de Milei, o movimento social argentino ficou muito aquado. Ele começou no início de 2024, muito aguerrido, algumas manifestações muito grandes próximo à Casa Rosada, à sede do governo, mas depois foi arrefecendo. Tamanha foi não só a ofensiva do Milei na redução do Estado, ou seja, na redução de investimentos, e principalmente na paralisia das obras públicas. Você sabe, obras de engenharia civil, obras de construção civil são as que têm um potencial de geração mais rápida de emprego. E quando você cessa esse investimento, o desemprego é imediato, é brutal, a demissão é imediata. Mas isso, além do aumento do desemprego, além do ataque aos vencimentos dos aposentados, houve, por parte da Secretaria de Segurança, do Ministério da Segurança, comandado pela Patrícia Burri, que foi candidata a presidente também, uma macrista, ela é uma seguidora do ex-presidente Maurício Macri, foi brutal. Né? A gente viu que a repressão aos aposentados, por exemplo, acho que foi agosto, setembro, foi muito forte. Gente de cadeira de rodas sendo espancada pela polícia, idosos sendo espancados. Então, isso fez com que o movimento desse uma retrocedida, pelo menos ali no final do ano, que agora parece voltar
às ruas, esse movimento extremamente variado na sua composição. Na Alemanha, por coincidência, no mesmo final de semana, houve um protesto muito forte em Berlim, houve em outras cidades também, mas Berlim foi o maior, e o cálculo lá é de 160 mil pessoas, é menor que a Argentina, mas é também muito expressivo, contra uma votação ocorrida na semana passada no Bundestag, no parlamento alemão. Era uma lei patrocinada pela CDU, a CDU é a Democracia Cristã, o partido da Merkel, que contou com uma articulação junto à AfD. A AfD é o partido fascista, o partido neonazista da Alemanha, que deve ter um desempenho, um crescimento muito grande na Alemanha. Da Alice Weidel, aquela ativista que ela é uma fascista de novo tipo, né? Ela é casada com uma mulher, ela é jovem, ela tem 45 anos, mas esse acordo entre os dois partidos para aprovar uma legislação mais restritiva à imigração, contra o Partido Social Democrata, contra a esquerda e contra partidos, mesmo de centro, que se colocaram contra, não é a lei da imigração exatamente, mas é contra uma aliança que era o dique de contenção, o que eles chamam de firewall, pegando aqui o linguajar da internet, quer dizer, a barreira para que nenhum partido fizesse nenhum tipo de composição com a AfD, com a extrema-direita. Isso foi rompido. E isso motivou esse protesto. A lei de imigração não passou no Congresso por uma pequena diferença, mas o protesto é bastante significativo. A gente tem eleições na Alemanha no dia 23, hoje é dia 3, daqui a 20 dias, as eleições parlamentares, que vão redefinir o balanço de forças. Eu não estou querendo usar a palavra correlação de forças, né, mas o balanço de forças dentro do Congresso. E a previsão é isso, quer dizer, que a CDU, que é o partido da Merkel, a Democracia Cristã, tenha um bom desempenho, mas que a AfD cresça muito, a extrema-direita. Se houver essa composição que se esboçou no Congresso entre a extrema-direita e a direita tradicional da Merkel, a extrema-direita pode voltar ao governo depois de 1933, eles chegaram com Hitler ao poder, depois de 92 anos da sua chegada pela primeira vez, o que é um horror num país como a Alemanha. Isso dá calafrios em qualquer um, a extrema-direita fascista com componentes nazistas, né, chegar ao governo alemão. Nós vamos trazer aqui na quarta-feira um camarada lá de Portugal, Carlos Hortmann, que é especializado em Alemanha. Então, ele vai trazer um quadro bem detalhado do que está acontecendo na Alemanha nesse momento. Como você falou, foi um processo de 3 votações no parlamento em que o tal cordão sanitário foi rompido. Na primeira votação, dia 29, eles venceram. É uma votação ainda quase que simbólica, né? Sobre rejeição de imigrantes nas fronteiras. Era uma moção, não era um projeto de lei, né? Eles venceram por 349 a 345. Foi quando explodiu. Porra, o que está acontecendo aqui nesse país? A segunda votação, eles perderam de uma moção e perderam na sexta-feira agora o projeto de lei, de fato, para endurecer a política de imigração, mas por quase nada, 350 a 338, porque 12 deputados do CDU, que é o partido do Friedrich Merz, que é o candidato a primeiro-ministro da aliança CDU-CSU, né, 12 roeram a corda. Se não fosse isso, eles tinham vencido. Então, um cenário lá muito, muito tenso. Né? O Friedrich Merz, que é o candidato, o possível primeiro-ministro, caso se confirmem as pesquisas, tem a maioria, ele foi contra a própria Angela Merkel, que não é mais governo, que governou a Alemanha durante 16 anos, mas é uma espécie de reserva moral, digamos assim, a grande sombra que paira da liderança da CDU. Há um conflito muito sério no interior da CDU, da Democracia Cristã, e essa derrota, quer dizer, esses 12 deputados que viraram voto, foi muito por causa das pressões de cima, de setores da própria CDU, como pressões da base social
da CDU. É aquela coisa assim, você vira o voto na última hora. Você tem razão, a votação foi muito equilibrada, mas o fato é que eles perderam na sexta-feira, e isso é significativo. Agora, o perigo, a lâmina passou rente ao pescoço, assim, né? Aquela situação de filme de Indiana Jones, né? Vem aquela lâmina para cortar o pescoço do herói e ela passa 2 centímetros da pele, né? Mas é terrível o avanço. E nas manifestações do fim de semana, né, do sábado, tá aqui, né? Esse aqui é o Merz, esse líder da CDU, sentado sobre o símbolo da AfD. Esse aí é o símbolo do partido nazista lá, da Alternativa para a Alemanha. Tá? Que ele lembra, esse símbolo, ele lembra muito o símbolo da Nike, né? E lembra aquele símbolo da Amazon. E ele é a curva à direita, né? É a seta indo para a direita. É isso aí. Maringoni, e Trump e a guerra tarifária, as bolsas hoje despencando ao redor do planeta, porque é isso, né? Aumento de tarifa quer dizer inflação, aumento de tarifa quer dizer redução de comércio. Tá todo mundo meio apavorado, até porque muita gente apostava que Trump estava só trombeteando e que não ia fazer, de fato, ao aumento das tarifas. Como é que você está vendo o cenário neste momento? Olha, a gente tem a grande guerra do Trump, que é contra a China. A guerra de tarifas do Trump, claro que ela pega vários países, ela vai pegar a União Europeia, mas é basicamente contra a China. O Trump anunciou o aumento das tarifas, porque o que o Trump quer fazer? O Trump quer impedir que mercadorias chinesas e asiáticas que são produzidos e que chegam aos Estados Unidos, que têm alto grau de produtividade na sua indústria, chegam aos Estados Unidos a um preço para o consumidor menor do que o preço oferecido por empresas americanas. Qual é a principal batalha dele para fazer isso? Elevar a tarifa de importação de produtos, em especial chineses e de outros países. Por quê? Para alavancar a indústria americana. Essa guerra de tarifas não é algo novo no mundo. Isso tem, na história dos Estados Unidos, mais de 200 anos. Vamos nos lembrar, ou vamos lembrar uma maneira de dizer, porque ninguém se lembra, porque faz 200 anos, mas vamos atentar para o seguinte: os Estados Unidos começam como país sob o signo do protecionismo. O primeiro secretário da Fazenda dos Estados Unidos, que lá o equivalente é o ministro da Fazenda, que é o Alexander Hamilton. O Alexander Hamilton é um homem que ele fez algumas determinações que foram aprovadas depois pelo Congresso americano em 1794. Olha só, na primeira gestão dos Estados Unidos independente, como secretário da Fazenda, impondo uma série de tarifas aos produtos estrangeiros. Naquela época era o seguinte: eram os tecidos britânicos, os tecidos produzidos na Inglaterra, que faziam concorrência com uma nascente indústria têxtil americana, e ele impõe uma série de barreiras. Os textos, essas iniciativas, essas mensagens que ele manda ao Congresso, fazem parte do manual básico de protecionismo e das escolas de economia, das faculdades de economia pelo mundo. Essa questão da industrialização favorecida pelas tarifas. E os Estados Unidos foram um país extremamente protecionista até a segunda metade do século XIX, até um pouco depois da Guerra Civil, que durou de 1860 a 1864. Os Estados Unidos quase não participavam do comércio internacional. Por quê? Porque a intenção deles era produzir para o mercado interno em crescimento. O que o Trump está fazendo? Existe na memória americana, eu digo na memória histórica, essa questão do protecionismo ser sinônimo de desenvolvimento. O Trump usa essa questão histórica, aliás, os discursos dele, o simbolismo que ele usa, tem muito a ver com a história. As referências ao presidente McKinley, que governou os Estados Unidos no começo do século XX, ao Ted Roosevelt, a outros, mas quando ele fala Make America Great Again, ele está se voltando para uma história pregressa, para um mito de um passado glorioso, para dizer, olha, nós estamos voltando, Make America, vamos fazer a América grande novamente. E essa política dele hoje encontra legitimidade momentânea. Momentânea, eu digo pelo seguinte: ele aumentou agora, nos últimos dias, as tarifas de importação de produtos do Canadá, do México e da China. Agora, olha que curioso,
O maior comércio americano é com a China, né? O comércio dos Estados Unidos com a China é deficitário em 270 bilhões de dólares. Tem um montante de lado a lado de quase 500 bilhões de dólares, mas os Estados Unidos compram mais da China do que vendem, e esse déficit de 270 bilhões é muito grande. O déficit com o México é de 158 bilhões e com o Canadá são 55. No entanto, as tarifas mais altas são com o México e com o Canadá, são 25%, e com a China só 10%. Por quê? Porque os Estados Unidos dependem de importações da China num volume muito grande para a sua indústria, são produtos industrializados. Do Canadá e do México, são muitas commodities agrícolas, né? Você tem uma importação de petróleo, de alimentos do México, milho especialmente, de madeira do Canadá, mas olha como é que a teia do comércio internacional é interessante desses dois países. Os Estados Unidos localizaram unidades da sua indústria automobilística, tanto no México quanto no Canadá. Isso há décadas. Por quê? Porque os custos de produção, salário de trabalhadores, energia, impostos, são muito mais baratos no Canadá e no México. Então, por exemplo, a Ford, a GM e a Stellantis, que é a antiga Chrysler, as unidades maiores dela estão instaladas no norte do México, e os Estados Unidos importam carros das suas próprias empresas que estão no México, com custo de tarifas muito baixos. Se o Trump eleva essas tarifas, ele vai inviabilizar o comércio. O México, 80% do que o México produz é exportado para os Estados Unidos. Então, ele inviabiliza as próprias empresas americanas no México. O que ele quer fazer? No limite, repatriar essas empresas. Acontece que os custos de produção, salários, impostos são muito mais altos nos Estados Unidos. Isso pode produzir um efeito inflacionário muito grande. E aí o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, deve elevar as taxas de juros. Enfim, ele pode criar um problema econômico sério para si, mas qual é o objetivo? Recuperar empregos para os Estados Unidos, recuperar a arrecadação de impostos, mas especialmente colocar as empresas sob total controle dos Estados Unidos. É muito irônico isso, né? São as próprias empresas americanas que estão concorrendo dentro dos Estados Unidos. O Canadá exporta também energia elétrica, o sistema elétrico canadense é muito interligado ao sistema dos Estados Unidos. Petróleo é exportado também para os Estados Unidos, a principal fonte de exportação de petróleo canadense é para os Estados Unidos, e madeira. Então, ali é um problema. Ele bota a tarifa de 25%, que vai impactar o custo de vida dos Estados Unidos. E ele faz, além dessa questão industrial do protecionismo, ele está fazendo um combate à China muito mais pesado que essa incursão do Marco Rubio no Canadá. No Canadá, não, no Panamá. Ou seja, situação muito complexa, né? Cheia de vetores distintos. A gente conversava esse fim de semana, né, Maringoni? Você observava, achei bem interessante, de um cenário bem diferente hoje. Se você tem dois gigantes globais, Estados Unidos e China, como no passado você teve, né, Estados Unidos e União Soviética, o cenário da disputa é muito diferente daquele cenário, né, da década de 50, 60, 70, 80, até o fim da União Soviética, né? Você tem um cenário bem mais complexo do que era aquele, né? Um cenário, vamos dizer assim, relativamente simplificado, né? Um contra o outro, né? Agora já é bem mais complexo. É um contra o outro, mas numa teia de complexidade muito grande, né? A situação não é simples para o Trump também. Com toda a brutalidade, aliás, ele levanta uma poeira porque ele está fazendo política, ele está intimidando os países na seara política, e ele está exaltando o nacionalismo. Essa história do boné, não sei se a gente vai voltar a falar, mas a história do boné do Trump tem a ver com um projeto político-econômico nacionalista. Essa do Randolph, do Sidon, não tem nada a ver com isso, mas a gente pode falar depois. Mas muita gente classifica a disputa Estados Unidos-China como uma nova Guerra Fria. Eu acho muito impróprio, muito inexato isso. Por quê? Porque na disputa existente entre 1947 e 1991, foi o período da Guerra Fria, esses
quase 50, são 45, 46 anos, 44 anos, a disputa era a disputa por áreas de influência no globo. Você tinha no leste europeu uma série, mais de 10 países, a Romênia, a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Polônia, países socialistas que formavam um campo, no qual Cuba estava incluído. Era o campo socialista. Existia um tratado de comércio entre esses países, a Alemanha Oriental também, de comércio intra-países socialistas. Mas o principal era o viés político. Esse campo político que a União Soviética operava, ele incluía também antigas colônias europeias que tinham conseguido obter a sua independência no pós-guerra, entre os anos 1940 e 1970, os países do nacionalismo árabe, Egito e outros, e alguns países que formavam o campo dos não alinhados. Então, era um campo político muito definido que pendia para o nacionalismo ou para a esquerda. Isso conseguia dividir o mundo em áreas de influência. Os Estados Unidos dominavam as Américas, a Europa Ocidental, parte enorme da África, Japão, Austrália, tal. Era o campo que eles chamavam mundo livre. E a cortina de ferro seriam as temíveis ditaduras comunistas e tal, aquele negócio todo. Isso acabou em 91. O que a China faz? A China não quer, usando o linguajar que os Estados Unidos usavam, exportar a revolução. Não é um campo político para construir outros países socialistas como a China. Não. A China faz um combate aos Estados Unidos, a grande tensão é no terreno que os Estados Unidos impuseram ao mundo. Qual é esse terreno? Do livre comércio, da livre competição. Nós vamos estabelecer o nosso comércio, nós vamos impor os nossos produtos para o mundo e os Estados Unidos fazem investimentos em vários países e, com isso, ganham influência. A China foi no mesmo caminho, entrando na guerra comercial desde os anos 80, 90, chegando aos anos 2000, com eletroeletrônicos sofisticados, e agora automóveis, computadores, já começa uma exportação muito maior de equipamentos militares, que a indústria bélica chinesa cresceu muito nos últimos 15, 20 anos. Então, é uma guerra puramente comercial. E nisso a China está ganhando. A China é a maior parceira comercial da maior parte dos países latino-americanos. A China é o maior investidor no atacado, assim, se a gente for no agregado, nos países da África. Então, os Estados Unidos estão lidando com um competidor que está jogando no seu campo e está goleando. É isso que eu ia falar. É isso que os Estados Unidos estão... Então, é muito mais malé. Essa fronteira que existia como campo político, eu falava, tem os países socialistas de um lado, não alinhados, do outro lado, o tal do mundo livre americano, isso não existe. É um mundo que se interpenetra. O Brasil, por exemplo, negocia com os Estados Unidos e com a China. Vários grandes países fazem isso. A Europa, a mesma coisa. Então, é muito mais difícil. Então, a batalha que o Trump tem é uma batalha sofisticada, de barreiras comerciais, e no caso do Panamá tem uma questão específica. A entrada dos navios chineses nas Américas se dá pelo canal do Panamá. A China, os navios saem da China, vêm pelo Pacífico, atravessam o canal e atingem todos os países. Isso é errado? Não. Entre 1977 e 79, o governo Torrijos, no Panamá, e o governo Carter, nos Estados Unidos, fecharam uma complexa negociação de devolução do canal, que tinha sido construído pelos Estados Unidos entre 1904 e 1913, para que o canal voltasse ao pleno domínio, à plena soberania do Panamá até o final do século XX. Ele começa a ser devolvido no final dos anos 70, se completa nos anos 90, mas existe uma cláusula da neutralidade da administração do canal. A neutralidade é a seguinte: qualquer navio de qualquer nacionalidade pode passar pelo canal, desde que pague as taxas, claro. O problema é que, em 1979, a China não existia como um grande ator internacional, e agora existe. E a China é quem possivelmente mais usa o canal. E o Trump está dizendo, não, o Panamá está favorecendo a China, o que não é verdade. Embora a China tenha ali
tem escritórios, tem empresas ali junto ao canal, claro, para fazer a logística dos seus navios, reparação e tal, não sei o quê. Mas o Trump está investindo contra isso. Por isso que a primeira viagem do Marco Rubio, do secretário de Estado, não foi a Gaza, não é a Ucrânia, não. Ele vem visitar 5 países da América Latina, coisa que ele começou no sábado. Primeiro o Panamá, depois a Costa Rica, El Salvador, Guatemala e República Dominicana, países politicamente muito próximos a Washington. Uhum. Interessante, né? Diferentemente do que foi nos tempos da luta dos dois campos, União Soviética e Estados Unidos, agora a China parece que quer conquistar o mundo. Estou usando muitas aspas nesse conquistar, tá? Pelo comércio e pelo efeito exemplo. Olha o que eu fiz aqui, né? Olha como esse povo está cada dia mais rico, mais saudável, mais complexo, economia. É muito mais isto do que qualquer sede de conquista territorial efetiva, militar. Tanto que você olha a arquitetura militar chinesa, ela é meramente defensiva, né? Não tem nenhum objetivo ofensivo, né? É sempre defensivo. Agora, vamos ver como isso vai evoluir. Não, ele é defensivo. Eu estou falando, não é ofensivo, porque a China tem que se defender. É um território imenso, tem Taiwan, tem uma frota americana no Pacífico e tal, mas você tem total razão. Agora é isso, eu estou jogando no teu terreno. É isso que desarticula, desarma, desconcerta o Departamento de Estado. Maringoni, vamos falar de Brasil. Quero muito te ouvir sobre esse fim de semana e sobre as coisas como estão andando. Nós vamos conversar especificamente sobre a questão econômica daqui a pouquinho com o grande Davi Decache, né? Nosso camarada, assim como o grande Gilberto Maringoni. E o Maringoni é grande mesmo e forte. Esse nadador é um negócio impressionante. É um touro. Primeiro, 2 novos membros que chegam, uma membra, Carol Monteiro, e o Vitor Gomes. Quero agradecer demais e dizer, gente, cada um que vai chegando é fundamental para nós. Sempre, sabe, Maringoni, eu sempre digo aqui, não tem dinheiro de governo federal e de governo estadual de direito, então nem pensar. Não tem dinheiro de banco, não tem. Não tem dinheiro de empresa privada que foi pública no passado. Para nós isso aqui é pecado mortal, entendeu? Aceitar dinheiro de empresa que foi pública e hoje é uma empresa privada. Não tem dinheiro do agronegócio, tem o dinheiro tem o esquema que levou a revolução em todo quanto é canto. É a vaquinha, é a soma. E o ouro de Moscou, Mauro? O tradicional ouro de Moscou não tem também? Acabou. Secou a fonte. Então, Maringoni, eu queria conversar contigo sobre o fim de semana pautado pela eleição das mesas da Câmara e Senado, uma vitória estrondosa do Centrão, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado, apoiado, acho que só o PSOL ficou fora do consenso, e o Partido Novo. O resto de Lula, Bolsonaro, todo mundo apoiou o Alcolumbre e o Hugo Mota. Então foi um acordão, um grande acordão em que quem dá o tom é o Centrão. Né? Não é nem a extrema-direita, nem o governo, é o Centrão que dá o tom. E no meio disso tudo teve uma guerra publicitária, uma guerra semiótica, uma guerra, né, de imagem, bolada por um publicitário com o líder da articulação política do governo, né? Padilha com Sidônio. Aí apareceu lá, para surpresa de todo mundo, tá aqui, né? Foi distribuído lá para os, né? Tá lá o Camilo, tá lá esse senador do Amapá, nunca lembro o nome dele, o Randolph. O Randolph. Tem alguma questão de ato falho aqui, tem alguma questão comigo psicológica com esse Randolph aí que eu não consigo lembrar nunca o nome dele. Então, todos eles lá com o bonezinho azulzinho, o Brasil é dos brasileiros. Foi um pedido do Padilha para ele criar alguma coisa, e aí o Sidônio criou essa frase, Brasil é dos brasileiros, e aí foi comparação com o boné vermelho, do Make America Great Again. Eu achei um negócio assim, né? Em vez de ser o do MST, né? Ainda usaram a cor do Partido Democrata dos Estados Unidos. Enfim, uma guerra ali simbólica que eu achei, enfim, sei lá o que eu achei. Fala você, Maringoni, como é que você viu esse negócio?
Assim, eu acho ridículo, mas falar ridículo é um genérico muito grande, mas o fato do Trump e dos seus apoiadores estarem usando um boné com a frase Make America Great Again suscita uma réplica, ou seja, você imita isso aqui no Brasil no mesmo momento. Então, a história da soberania, de ser uma disputa nacionalista, como a mídia progressista, os lulistas vêm disseminando, ela é negada pela própria simultaneidade das duas questões. Se eles aparecessem com uma camiseta ao invés do boné, talvez isso desse uma disfarçada. Mas não, é boné contra boné. É uma bobagem, parece criança no parque infantil, não é nem quinta série. Eu vou com boné, você vai com o seu, e a gente fica vendo qual é o mais bonitinho. O problema, além dessa questão das cores, isso que você fala, é a frase "o Brasil é dos brasileiros" é tida como uma campanha nacionalista. Olha, campanha nacionalista é um negócio muito mais complexo. Primeiro, toda essa questão do nacionalismo nas ciências sociais é algo muito complicado e controverso. Quando é que você... O que se estabelece como você ser nacionalista no mundo? Se você é nacionalista na Europa ou nos Estados Unidos, no mundo rico, o nacionalismo é uma barreira ao estrangeiro. Em geral, o nacionalismo nesse país está associado à direita. Tanto é que o partido nazista é nacional-socialismo. Ele tem muito nacionalismo e pouco de socialismo. O Trump está exaltando um nacionalismo americano. O nacionalismo do Trump, ele se concretiza na deportação de estrangeiros, nessa cruzada que o Trump está fazendo das tarifas, nessa cruzada anti-China. Ou seja, ele tem uma base que eu acho condenável, evidentemente, tal, mas ele tem uma base da ação política do governo muito concreta. Você ser nacionalista nos países da periferia, nos países dominados pelo imperialismo, tal, tem outra característica. Você, em geral, é nacionalista contra o dominador. Então, quando se falava do nacional-desenvolvimentismo no Brasil entre os anos 30 e os anos 80, era um desenvolvimentismo nacional, era o Getúlio, especialmente, era Vargas, era isso, produzir aqui dentro o que você antes importava, a substituição de importações, gerar emprego aqui dentro, gerar impostos, fazer desenvolvimento científico tecnológico aqui dentro. Esse nacionalismo é o nacionalismo anti-opressão, é o nacionalismo libertador, é o nacionalismo soberano. O que o Randolph e os outros aí, o Randolph, o Padilha, o Camilo Santana, da Secretaria de Educação, fazem, é uma coisa que começa e acaba no boné. Não existe nenhuma ação do governo nacionalista. Porque se houvesse, se isso estivesse no bojo de uma campanha nacionalista, eu saberia a direção dessa campanha. Porque é preciso qualificar que nacionalismo é esse. Se eu fico só na frase nacionalista, ela pode chegar numa interpretação extrema à xenofobia. Você não tem aqui no Brasil, a gente tem casos, felizmente, isolados ainda, de gente que tem aversão à entrada de angolanos, é sempre pobre, né? Haitianos, bolivianos aqui, existe isso. Quer dizer, uma campanha dessa pode exaltar algo que é muito negativo, que é o sentimento do preconceito contra o imigrante, contra o refugiado palestino, sírio que está chegando aqui. Então, sem a qualificação pelo que você está lutando, é muito perigosa essa campanha. Mas, além disso, se essa campanha tivesse sido... ela fizesse parte de um grande projeto nacional de recuperação da soberania brasileira em vários aspectos da vida nacional, eu acho que ela seria positiva. Se, por exemplo, o Brasil é dos brasileiros, vamos retirar o Brasil do Comando Militar Sul dos Estados Unidos. A gente sabe que o Comando Militar Sul dos Estados Unidos, que é o comando militar de todo o hemisfério sul, que está sediado na Flórida, um general brasileiro está lá e ele é subordinado ao comando americano. A gente faria, por exemplo, recuperar a base de Alcântara. A base de Alcântara hoje é explorada comercial e territorialmente por 4 empresas americanas. É uma área americana dentro do Brasil. Foi concedido em 2019 no governo Bolsonaro, com apoio do então governador do Maranhão, Flávio Dino. Alcântara fica do lado de São Luís, no Maranhão, e é uma base de lançamento de foguetes numa região geográfica mundial privilegiada,
próximo ao Equador. Então, vamos recuperar a base de Alcântara, território nosso, porque brasileiro não pode entrar lá. Vamos recuperar a infraestrutura. Toda a nossa área de energia hoje está nas mãos dos chineses, italianos e de algumas outras empresas americanas. A Enel, aqui em São Paulo, é exemplo disso. Essas empresas, o contrato de concessão feito quando o Fernando Henrique privatizou a energia, cessa agora, entre 2025 e 2030. Elas voltam ao domínio do Estado brasileiro. Vamos recuperar. O governo não, ele quer renovar automaticamente essas concessões. Então, a gente tem uma diplomacia que ficou muito esquisita, que se revelou muito esquisita nos últimos tempos, nessa questão da Venezuela. O Brasil impediu a entrada da Venezuela nos BRICS, não reconheceu a eleição de Maduro e fez coro com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. O que o Biden queria era mais ou menos isso. Então, vamos afirmar a nossa nacionalidade nessas questões. Aí eu acho que tudo bem você fazer uma campanha nacionalista. Agora, boné contra boné, com essa característica que você fala, eu estou meio ridículo. O Randolph deu uma entrevista dizendo que é muito oportuno uma campanha dessas, porque o Brasil é dos brasileiros. É tão vazio, algo tão vazio e inócuo quanto o Brasil acima de todos. Se eu for nessa métrica, eu vou achar que o Brasil acima de todos também é uma campanha nacionalista. Claro que o Brasil é dos brasileiros, mas dê concretude, mostre aonde, como, e faça ações nessa direção. Maringoni, uma palavra sua ainda, tenho dois assuntos contigo. Uma palavra ainda, registrando aqui a chegada do Juan César. Obrigado, Juan, como novo membro aqui. Estamos indo, né? Estamos subindo essa montanha juntos, né? Rumo a um universo de sustentação financeira do canal que garanta a sua ampliação. E vamos ampliar. Obrigado, viu, Juan? Então, Maringoni, primeiro assunto é falar agora, vamos assim, sair dessa coisa até meio ridícula aí da guerra do boné para a questão macro, que é esta eleição aparentemente reforçando o poder do Centrão. O Padilha, que é um dos generais da guerra do boné, é também um dos capitães, majores, coronéis, não sei, do que parece ser uma tentativa de levar Arthur Lira e Pacheco para o Ministério do presidente Lula. A mesma coisa, o outro protagonista aí dessa ação é o senador Jacques Wagner, dois nomes de peso na articulação planaltina, vamos dizer assim. Como é que você vê este momento do governo Lula a partir da eleição das mesas e do que a gente está sentindo de movimentações no Palácio do Planalto, com reforma ministerial à frente, né? Bom, Mauro, essa vitória do Centrão, ela é quase inevitável, né? O Centrão foi vitaminado pelas emendas, pelo orçamento secreto. O orçamento secreto ele é uma verba que não entra no orçamento da União, então os deputados podem destinar verbas a estados, cidades, órgãos públicos que precisam de verba. Por exemplo, as universidades hoje que vivem com a corda no pescoço na questão de verbas, motivadas pelo aperto do arcabouço fiscal, que vai cortando dinheiro, orçamento das universidades, elas ficam desesperadas e vão atrás de deputados amigos, muitos deles de esquerda, para ter dinheiro para pesquisa, para ter dinheiro para bolsa e tal. Então, virou uma espécie de necessidade nacional. E essa questão é que está na chave. Quer dizer, imagina, você tem 50 bilhões por ano para 500 deputados gastarem. Você tem aí, cada deputado, se eu pego 50 bilhões e divido por 500, cada deputado tem, é isso? 100 milhões? Isso. 100 milhões de reais para gastar por ano ao seu bel prazer. Ou seja, você tem uma verba de campanha eterna. Então, a renovação da Câmara é muito pequena, você pereniza o Centrão. E isso, aliada à derrota que o PT, que a esquerda, teve nas eleições municipais, vamos lembrar um número que o Mauro repetiu muito quando ele estava lá na Fórum. A esquerda elegeu 4% dos prefeitos de todo o Brasil. A esquerda elegeu de grandes cidades, 30, 40 prefeitos, ou menos até. E esse enfraquecimento relativo da esquerda em relação é que impõe isso, e impõe essa voracidade do Centrão para cima do governo. Ocorre o seguinte, quer dizer, a entrada
do Arthur Lira e do Pacheco no governo vai ser um desgaste de imagem, fora a questão política, que leva o governo ainda mais para a direita. O governo já está na direita, vai mais ainda. Muito sério. E uma decepção muito forte entre os apoiadores do PT. A gente viu a pesquisa Quest da semana passada. O Mauro falava que sexta-feira parece que foi o quê? O mês passado, né? Segunda-feira passada foi o ano passado, né? Pois é. Segunda-feira, quando saiu aquela pesquisa chocante da Quest, de que o Lula caiu em toda a linha, quer dizer, em todas as áreas, em todos os segmentos, em todos os setores, mostra esse enfraquecimento do governo e o governo vai cedendo mais, porque é isso que o governo costuma fazer. Se a gente pega o discurso do Mota, você fala em marqueteiro, Mauro, o discurso do Mota foi montado por um marqueteiro, porque ele é uma colagem de pedaços. Temos ódio e nojo à ditadura, citação do Ulisses Guimarães. Ele levanta a Constituição, como você bem ressaltou aqui hoje, no mesmo gesto do Ulisses Guimarães. Ele tem frases de efeito assim, que são platitude. Platitude é aquela frase que você fala, que é mais ou menos consenso, não quer dizer nada. O povo brasileiro não quer disputa, quer emprego. Parece uma grande frase, uma grande sabedoria, não quer dizer absolutamente nada. O disputa é uma coisa, emprego é outra. Não existe esquerda, centro e direita. Existe o Brasil. Pô, a frase para pensar em casa. E a frase é um discurso de 20 e poucos minutos. É um garoto, tem 30, garoto para nós. O Hugo Mota é um garoto, mas ele é filho de uma oligarquia do interior da Paraíba que vem de longe. Então, você não tem mudança e você tem esse emparedamento constante do governo. Agora, o que é essencial no discurso do Hugo Mota? É o compromisso com o que ele chama de consenso nacional, que é a responsabilidade fiscal. Ele está dizendo para o Lula, eu vou apoiar qualquer medida que você fizer para apertar mais o arcabouço fiscal. Eu estou disposto aqui a cortar mais verba que você mandar para a gente. Então, existe esse consenso político entre essa direita e extrema-direita no Congresso e o governo Lula, que é o ajuste fiscal. Essa é a tragédia, mais do que a entrada do Lira, porque a entrada do Lira é a parte visível da entrada da extrema-direita, né, da extrema-direita no governo. A questão do arcabouço, dele falar, olha, estamos aqui para fazer qualquer serviço, qualquer negócio, pode mandar, é que é o mais grave, de fato. Eles estão garantindo ao governo governabilidade, repetindo a palavra, garante ao governo governabilidade, mas garante vida tranquila em temas ultraliberais no Congresso. Temas de direitos, temas como a questão da anistia, que o Hugo Mota deu uma entrevista a uma rádio do seu estado, da Paraíba, o Mauro ressaltou aqui, que anistia vai ser vista com imparcialidade, não sei o que quer dizer isso. Pois é. Então, é uma situação bastante séria. E ao mesmo tempo que lá no Senado eu acho que vai um Arthur Lira mais agressivo ainda, né? Que é o Alcolumbre, né? Sim, sim. Que é um homem que já foi presidente do Senado, que faz parte do lobby sionista, né? Isso a gente precisa sempre lembrar, do lobby sionista no parlamento brasileiro. Aí ele tem uma identidade com o Jacques Wagner, tem identidade com alguns setores do próprio PT, mas ele vai e pode ser bem mais agressivo, mas todos eles se colocam como à disposição do presidente Lula. Estão fazendo a reunião agora, né? Deve estar. Agora. Está rolando nesse momento agora. Agora não, acho que às 10 da manhã a reunião deles. Nesse momento, o presidente Lula está se reunindo com a área que ele acha mais importante do seu governo nesse momento, que é a área de comunicação. Sidônio e Laércio Portela. A composição, você falou mais cedo, a composição das comissões e das mesas é também terrível, né? Terrível. E a recomposição ministerial, se não for o Arthur Lira, se o Lula, no último momento, farejar que vai ser problemático, mas vai ser uma composição bem mais à direita. Maringoni, deixa eu registrar, o NPC chegou aqui como novo membro, já te conheço, NPC, já te vi por aí em outras ocasiões, muito bem chegado aqui, viu? Muito bem chegado mesmo. Maringoni, uma questão que eu queria trazer. Bom, acho que de importante mesmo, fora os lugares comuns do Hugo Mota ontem, foi a defesa escancarada que ele fez do parlamentarismo, né? Achei sintomática essa defesa. Sintomática.
O parlamentarismo é a pedra de toque da tentativa da burguesia mais assentada, né, mais tradicional, de tentar controlar o Estado brasileiro de vez, né, com o parlamentarismo. E ele ataca, para falar isso, ele ataca o presidencialismo de coalizão, né? Ele fala, que é o regime atual, né, na prática. Que é o regime atual, né? Que é o regime atual. Vamos ver. Não duvidaria não se setores do governo do petismo acabarem apoiando em algum momento essa ideia parlamentarista. Vamos ver como a coisa vai andar. Toda a questão é essa queda da popularidade do presidente Lula, né? A semana passada foi terrível, porque o governo aumenta os juros, aumenta o diesel, você tem inflação dos alimentos, queda de popularidade. A eleição da mesa da Câmara é um fecho, embora isso seja coincidência, mas é um fecho lógico. Governo em queda, a extrema-direita sai rasgando aí, né? Sai cantando pneu aí no final de semana. Então, e aí queria encerrar exatamente com esse assunto. Nova pesquisa, saiu agora de manhã, a gente deu aqui em tempo real, não deu nem para analisar muito bem, detidamente, mas a pesquisa, a Quest presencial, não é uma pesquisa remota, sobre a eleição presidencial. Tem algumas coisas que já se esperava, outras com algum grau de surpresa. Então vamos lá. Intenção de voto para presidente. Num eventual primeiro turno, Lula mantém basicamente seu eleitorado ao redor dos 30%. Né? Vocês estão vendo aqui, dependendo do cenário, 30, 28, 32, 33, basicamente isso. Não tem Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ele está fora do páreo. E aí a gente vê os demais, Tarcísio, por exemplo, com 13, o Gustavo Lima, que aparece como surpresa nessa pesquisa, com 12, 13, 18, dependendo do cenário. Pablo Marçal ao redor do mesmo, 11, 12, 14. Eduardo Bolsonaro aparece apenas em um cenário com 11. Ciro Gomes com 9, 10, 12, 13. Ele já vinha mantendo mais ou menos nessa faixa, um pouquinho até acima, na pesquisa do Paraná Pesquisa. O Zema, 3, 5, 5, 8. Caiado 3, 3, 4, 4, não colocaram a Michele Bolsonaro nesse cenário. Achei estranho, porque ela estava com uma presença importante em outras pesquisas, sobretudo na Paraná Pesquisa, tá? Então, esse é o primeiro cenário que aparece. Depois, segundo turno. No segundo turno, Lula pula de 30 para ao redor de 40, 45. Então vai lá, 41, 44, 44, 43, 45, 45. E os candidatos da extrema-direita, que é quem são os que são apresentados, né? Nessa faixa, né? Gustavo Lima, 35, Eduardo Bolsonaro, 34, Pablo Marçal, 34, Tarcísio, 34, Romeu Zema um pouco mais embaixo, 26, 28, e Ronaldo Caiado, 26. Eu separei só algumas telas, né? Me pareceu bem significativo, Maringoni, a queda de Lula. Né? Em dezembro, a mesma pesquisa, em dezembro estava dando, por exemplo, Lula contra Tarcísio, 52 a 26. Agora ele caiu para 43 e o Tarcísio subiu de 26 para 34. 34, desculpa. A mesma coisa em relação a Caiado. Lula tinha 54, Caiado 20. Agora Lula tem 45, Caiado 26. Então parece um pouco em acordo com a queda geral de popularidade do governo. Então, outra coisa que chama a atenção é o Haddad. A rejeição ao Haddad está lá no meio, ó. O Haddad é rejeitado por 56 e conhece e vota no Haddad, apenas 24%, e conhece e não vota 56. Lula está 47, conhece e vota 49. Acho que não tem nenhuma grande destaque, mas o que me parece que indica é o seguinte: se não for Lula, acabou, né? Se não for Lula, já era. De fato, o pânico que deu lá no Planalto quando o Lula disse na reunião ministerial que não sabe se vai ser candidato, me parece que tem justificativa, né? Bom, estou te botando assim de bate-pronto também, uma primeira análise tua, por favor. Não, eu estou vendo a pesquisa agora, eu vi a pesquisa um pouquinho antes de começar o programa, na hora que você anunciou ele aqui às 8 e pouco. Falei, opa, deixa eu dar uma olhada, não tinha visto. Então,
tudo que eu vou falar aqui não é uma reflexão muito profunda, eu não quero arriscar nisso. Mas, primeiro, essa questão de que é só o Lula é uma coisa dramática. Os petistas comemoram, eu acho dramático. Não só porque o Lula vai ter 81 anos, mas pelas curvas que você está mostrando, é uma eleição muito arriscada. Eu tenho muita dúvida. Assim, eu acho o Lula admirável. É impressionante essa questão da popularidade do Lula. Com prisão, com tudo. O Lula foi enxovalhado na última década, tal. Você acompanhou bem isso. E ele não só se elegeu em 2022, como mostra ter gás para uma disputa, com todos os problemas que tem. A questão é a seguinte: será que o Lula, na sexta campanha, sexta, quarta, quinta, sexta, sétima campanha presidencial, desde 89, topa ir para uma zona insegura? Ou seja, o Lula disputou 4 eleições, de 89 até 2002, nas quais a vitória não era certa. Em 2002, ele vence a eleição. Ele vai, depois do mensalão, para a eleição em 2006, ele tinha conseguido se recobrar como favorito. Sai em 2010, como você já lembrou do programa hoje, com 87% de aprovação. É preso em 2018, volta e se elege. Agora, aos 81 anos, encerrando a sua carreira, pensando no seu legado, eu tenho muita dúvida se ele entra numa eleição para fechar a sua vida política com uma derrota. Então, eu acho que ele não toparia. O segundo ponto é que não tem um substituto. O substituto construído, que foi um risco enorme, foi o Haddad. E me parece hoje inviável, assim como foi inviável o ministro da Fazenda argentino, das Finanças, que era o Sérgio Massa, que concorreu contra o Milei. O terceiro candidato, o Lula tirou da pista, que era o Flávio Dino, mandou para o Supremo. Então, quer dizer, queimou o navio aí, quer dizer, você botou o Dino no Supremo, ele continua lá, mas... Então, o progressismo até aqui está sem candidatos, não quer dizer que não possa surgir, mas olhando para o governo, eu pego aí Camilo Santana, Wellington Dias e Rui Costa, são 3 governadores, ex-governadores, que têm contra si, entre várias coisas, o fato de terem tido como primeira ação no governo Lula colocar suas mulheres nos tribunais de contas dos estados. Ou seja, fazer campanha contra eles é muito fácil nessa questão do uso da máquina pública. Agora, a direita está cheia de candidatos, mas essa questão do Gustavo Lima ser candidato, um ator, um cantor, que não tem nenhuma visibilidade partidária, mostra a situação dramática que é a política hoje em dia. A política é o showbiz, a política é a sociedade do espetáculo, para pegar o nome de um livro do Guy Debord, de 1966. A política é um espetáculo. Então, tanto faz eu colocar um ator, um cantor, não sei o quê, ele pode chegar perto do candidato a presidente. Então, o que a gente tem aí hoje é um teste de popularidade, não é alguém que eu quero ver presidente. Outra coisa que me surpreende é o seguinte: eu achava, e muita gente, que o Tarcísio... Oi. Vou só sair um segundinho e já volto, tá? Estou te ouvindo. Então eu continuo aqui? Tá bom. Por favor. O que surpreende é eu detesto essa palavra, mas vou usar, a resiliência do Tarcísio de Freitas. O Tarcísio viveu uma situação de desgaste diante da brutalidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo nos últimos meses do ano, a história do rapaz que foi jogado de uma ponte, o assassinato do menino Ryan em Santos, com um tiro de fuzil, um menino de 4 anos, essa história da polícia brutal, que contenta a classe média, que bandido tem que morrer, que ir por acima dos pobres e tal, rende voto. Aparentemente ali tinha tido um desgaste, a ponto do próprio governador Tarcísio ter voltado atrás naquilo que ele defendia, que era o não uso de câmeras pelos policiais. Ele agora vem falar: não, eu me enganei, tem que usar a câmera. Tal a brutalidade da polícia. E vários outros aspectos. Eu achei, muita gente achou, sem avaliar, que isso poderia abalar a popularidade do Tarcísio e começar a desinflar a sua bola para a campanha de 2026. Essa pesquisa mostra que a rejeição do Tarcísio ela está em 32%, ela é baixa em relação à do Haddad, que é enorme. Né? Ela é 32%, 36%. O Tarcísio está com 32% de rejeição e o Haddad com 56%. É impressionante. 56%. Ela, na média, ela está entre os mais baixos.
ela está abaixo da do Bolsonaro, abaixo da do Gustavo Lima, olha lá, abaixo da Michele Bolsonaro, ou seja, ele é um candidato extremamente viável, abaixo da do Ciro. Essa pesquisa recoloca o Tarcísio no jogo. Então não vamos subestimar, achar que ele vai para a reeleição. Não. Então é preciso estudar a pesquisa, eu estou falando de bate-pronto, não quero. Sim. Pode ser que você não esteja vendo outros aspectos da pesquisa que coloquem em dúvida o que eu estou falando, mas olhando esse gráfico, mostra que ele está no jogo. Não, e aí dá para entender o jogo do Kassab, né? Sim. O jogo do Kassab agora indo para cima tanto do Lula quanto do Haddad, e de certa maneira, ele que vinha dizendo, não, o Tarcísio só em 2030, meio que ele dá a entender que pode ser já o Tarcísio, né? Até porque abre a possibilidade dele ser o candidato ao governo de São Paulo, né? Na sucessão do Tarcísio. Sim, ele foi prefeito numa situação especial, ele era vice do Serra, né? Isso. Mas o Tarcísio, vamos lembrar, ele é secretário, se não me engano, secretário de governo do governo Tarcísio, o principal secretário, uma espécie de chefe da Casa Civil, e o PSD, o partido dele, está no governo federal também. Uhum. O próprio Omar Aziz, do PSD, tem outras figuras de pro aí, o Omar Aziz está no Senado, né? Sim. Eles têm muito peso no governo, na institucionalidade. Não, interessante. Essa pesquisa mostra, assim, Lula está bem na parada, mas a vitória não é certa, em primeiro lugar, né? Do que diferente. Acho que isso é uma mudança importante, né, Maringoni, em relação ao cenário que a gente tinha até o final de 2023, é que Lula era só botar a faixa, estava eleito. Uhum. Já não está mais eleito, né? Vai ter que disputar. E não vai ser uma disputa fácil. E segundo, não tem nenhum outro nome para ocupar a vaga se ele resolver não sair candidato, né? Faz coro com aquela reunião ministerial que aconteceu há 200 anos, segunda-feira passada, em que o Lula insinuou que poderia não ser candidato e semeou quase pânico entre as hostes petistas, né? Quando o Lula deve ter sentido esse faro, o Planalto faz pesquisa semanalmente e tal, deve ter sentido isso, então por isso que o Lula está começando a colocar um freio de arrumação aí nessa disposição dos candidatos do lado de cá. Tem um candidato cujo nome não foi colocado, que não está no páreo, mas possivelmente pode entrar se na reestruturação, na remontagem do governo, na reforma ministerial, ele vier para um posto mais importante, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Exatamente a pergunta que fizeram para você aqui. Exatamente. A Flávia Paiani. Qual a chance de apoio ao Alckmin à presidência? O Alckmin é um quadro político de primeira linha, né? Ninguém é governador de São Paulo 4 vezes sendo alguém inexpressivo. Essa história de picolé de chuchu, sem sabor, sem não sei o quê, calma lá. Você quase 16 anos governador do principal estado, você não pode ser ninguém, né? Então, o Alckmin é alguém que, se for... Eu acho que vai ser um risco. Fala-se no Alckmin no Ministério da Fazenda. Se ele olhar para o que aconteceu com o Haddad, para o que aconteceu com o Sérgio Massa na Argentina, eu não sou ninguém, mas eu não iria. Eu acho que é o posto mais arriscado que tem para você queimar uma imagem pública, porque se os preços continuarem subindo, se a gente tiver dificuldade na economia, torrou um nome importante dentro do espectro lulista, esse espectro muito mais amplo do que a esquerda ou o próprio progressismo. O Alckmin não é um homem de esquerda. Acho que o cenário é realmente bastante complexo aí, vai se montando para 2026. E ainda, só para encerrar, em relação a esse tema, o Gustavo Lima, é importante ter em mente que ele é um homem do Centro-Oeste, né? É um fenômeno que, a partir do Centro-Oeste, está empolgando por ser um sujeito de mídia. Então, ele tem relações de intimidade com Caiado. Ele pode ser ele mesmo um eventual candidato, mas ele pode ser um vice do Caiado. Há uma conversa em Goiás dele ser candidato a governador para a sucessão do Caiado, e aí apoiá-lo.
Então, o Gustavo Lima é o Gustavo Lima, mas é também o Caiado no cenário, né? E o Gustavo Lima tem um problema que ele tem uma série de operações duvidosas aí no terreno de contratação, como cantor e tal. Eu não sei em detalhes, tal, mas eu leio que parece que tornam a candidatura dele muito frágil do ponto de vista, não é legal, mas de imagem. Ele pode ser, como todo candidato a presidente, a sua vida é escrutinada de alto a baixo, né? Então, pode ser que não seja viável ele ser candidato a presidente e sim a vice. O que seria, por exemplo, para o Caiado, um grande aporte de votos. Agora, tem um problema. É uma candidatura do centro com oeste, do oeste com centro. É a candidatura do centro-oeste, né? Centro-oeste e centrão, né? Então, não tem muita negociação ali. Sim, verdade. Por isso essa possibilidade de uma parceria ali, um para o governo, outro para a presidência, enfim, vamos ver. Acho que tem muita água para passar debaixo dessa ponte eleitoral ainda, né, Maringoni? Ainda tem muita água, né? Vem muita coisa pela frente. Gilberto Maringoni, ainda uma última questão, vou aproveitar você até o fim hoje aqui. É o cenário da disputa interna do PT. Queria um olhar teu, porque assim, a Gleisi, ao que tudo indica, está indo para o ministério. Com isto, ela vai ter que se afastar da presidência, vai ser licenciada da presidência do PT, o estatuto do PT não permite que ela continue como presidenta e, ao mesmo tempo, esteja num cargo do executivo. E aí tem umas conversas, assim, de que o José Guimarães, que é o atual líder do governo, seria uma dança das cadeiras, né? Seria substituído pelo Paulo Pimenta, que caiu em desgraça mesmo, não volta para o ministério. Aí ele iria provisoriamente para a presidência do PT para guardar a vaga até a eleição. E aí o próximo nome seria o Edinho Silva, prefeito de Araraquara. Enfim, como é que você está vendo esse jogo aí interno do PT? Bom, primeiro é notável a mudança do discurso da Gleisi, né? A Gleisi, que sempre teve um discurso muito à esquerda do governo, batendo até em aliados do governo em situações mais da mar, batendo no Arthur Lira algumas vezes e tal, claro que com cuidado, mas puxando o governo para a esquerda, ela começa a se amoldar rapidamente às diretrizes gerais do governo, justificando tudo. Ela não formula, ela justifica agora. Isso mostra que realmente a indicação dela... Essa observação é interessante, hein? Eu achei interessante essa informação. Quando todo mundo esperava que se a Gleisi fosse para o governo, ela fosse empurrar o governo para a esquerda, ela é que fez a guinada à direita para caber no vestido ou na roupa do governo Lula, né? Interessante. Claro. Você não vai para um cargo desse para ficar batendo em áreas sensíveis do governo. Mas ela bateu no arcabouço, ela bateu no Haddad, ela patrocinou uma moção contra o arcabouço, uma moção crítica ao arcabouço no passado. Então, de preservação dos mínimos constitucionais, de direitos e tal. Então, ela está moldando, o que indica que ela vai mesmo para o governo. Agora, os outros candidatos, pelo menos os dois aí, o Zé Guimarães e o Edinho, colocam o PT na rota... Eles são muito fracos politicamente, embora o Zé Guimarães seja hegemônico quase no PT do Ceará, e o Edinho tenha sido várias vezes prefeito, acho que 2 ou 3 vezes, prefeito de Araraquara. Eu acho sempre que a prefeitura molda, nada contra os prefeitos em geral, mas embute um pragmatismo na ação política das pessoas, em que o sujeito fica fazendo muito cálculo de como é que vai ser o dia seguinte, a semana que vem, sem grandes voos. Eu vejo as entrevistas do Edinho, eu acho desastrosas. O Edinho disse o seguinte, numa entrevista há um mês e meio, no final do ano, que a gente está vendo, por parte da extrema-direita, um grande ataque ao sistema político, à institucionalidade e tal, e que cabe hoje à esquerda defender esse sistema. É a primeira vez que eu vejo a verbalização de algo que a esquerda não quer ser, pelo menos grande parte da esquerda. A esquerda sempre foi rebelde, sempre foi antissistema. Antissistema tentando democratizar essa institucionalidade, os órgãos de poder e tal, que foi toda a trajetória do PT, foi essa, desde o orçamento participativo até as mudanças socialistas, socializantes, que eram só verbo, só de gogó, mas no governo, mas era um caráter rebelde. Vamos para a greve, vamos engrossar a manifestação de rua, vamos protestar.
Isso o Edinho coloca como algo muito ruim. Hoje a direita que faz isso, nós temos que defender. Ou seja, ele está defendendo que o PT se torne um partido conservador, seja conservador em conservar a situação tal como está, porque está sendo atacado pela direita, e não em ver na institucionalidade, no judiciário, no Congresso, na própria presidência da República, no Executivo, algo a ser mudado. Achei muito preocupante. E ele foi também, teve uma visita que ele fez à embaixada americana, que ninguém sabe que ele foi conversar direito com a embaixada. A gente sabe que o PT se aproximou muito do Partido Democrata Americano. É algo que o PSDB fez ao longo dos anos e o PT também. Mas eu acho, Edinho, enfim, eu não acho que aí o PT vai ficar um partido que vai a reboque ainda mais do governo. O Zé Guimarães, idem. O Zé Guimarães não tem nada a ver com o seu irmão, que é um ex-parlamentar, um militante, um dirigente brilhante, que merece a admiração de todos, que é o Zé Genuíno, que enfrentou a ditadura, preso político, fez uma carreira, são 7, 8 mandatos no Congresso, sempre com extremo destaque, foi um dos parlamentares que mais influenciaram a vida política e parlamentar no Brasil nos últimos 40 anos, tem nada a ver com o Zé Guimarães, um sujeito das negociações miúdas. Eu digo, você colocar figuras como esses dois na direção do PT, tudo bem, isso é com o PT, mas é fazer o PT virar o partido dos detalhezinhos miúdos, do métodos e procedimentos, das negociações com o centrão, das negociações, assim, aquela política da arte do possível, que é a máxima liberal. Eu vou fazer na política o que dá para fazer, o que não dá, tudo bem, eu não faço. Não é a política que você faz para transpor obstáculos. Não é o PT de outros tempos, em que o PT mobilizava, integrava as mobilizações populares para empurrar a institucionalidade no caminho da sua maior democratização, no caminho da sua maior abertura. Então, eu acho problemático agora essas questões internas ao PT, eu não sei muito como lidar, porque são os dois candidatos, eu não sei se tem mais alguém que tenha peso político para entrar lá. Tem o Quaquá, que é vice-presidente do PT, eu não estou brincando, não estou fazendo ironia, não. É uma liderança importante do PT, embora eu discorde, evidentemente, sim, total da sua conduta. Obrigado, Maringoni. Terminar com a Verônica aqui dizendo uma frente ampla de esquerda que contasse com Ciro Gomes faria liberal disfarçado de esquerda arrancar a cueca pela cabeça. Beijo do Nordeste, Maringa. Tchau, beijo, interessante beijo. também, né? O Ciro, com toda, né, se auto-incendiando em diversos momentos, né, brigando com Deus e o mundo, se isolando. Com ele mesmo, né? Com ele mesmo, inclusive, o cara continua ali acima de 10%, é impressionante. Você falou da resiliência do Tarcísio, o Ciro é um fenômeno de resiliência também, né? Exato. E o Ciro tem essa coisa, eu acho que o Ciro se perdeu, mas o Ciro tem essa questão, essa característica rebelde, né? Ciro pode fazer barbaridades, mas ele sempre tem esse tom rebelde, todo descontente, vou para cima, tal. Agora, eu acho que o Ciro é um avião sem leme, né? Ele vai para qualquer direção e pode embicar e cair, né? É isso aí. Gilberto Maringoni, como é bom começar a semana contigo. Obrigado. Bom é conversar com você, Mauro. Muito obrigado. Adorei. Um forte abraço a todo mundo. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.